Olá, tudo especial a você, amigo da Rede Século XXI. Mais uma vez, o programa Igreja Presente chegando para você em todo o nosso Brasil, com a presença do nosso cardeal, Dom Odilo, aqui da Arquidiocese de São Paulo, nosso arcebispo. Dom Odilo, muito obrigado por nos receber, principalmente nesse local onde nós temos a história da Igreja da Arquidiocese de São Paulo e um pouco da história da Igreja do Brasil, que é o Arquivo Metropolitano Dom Duarte Leopoldo Silva. Muito obrigado, Dom Odilo. Pois não, prazer estar novamente com vocês também. Falando em igreja presente, falamos do passado. Mas o passado continua presente também. É importante que nós tenhamos conosco a memória, a bagagem do passado, porque ela é uma riqueza. A memória é necessária para que a gente saiba da sua história, das suas origens e saiba também, digamos assim, valorizar, honrar a própria história. A história, a memória faz parte da nossa identidade. Quer participar do nosso programa? Esteja sempre à vontade. Nosso e-mail está aí aparecendo para você, igrejapresente@rs21.com.br. Faça sua pergunta para o Dom Odilo, faça sugestão de algum tema, tire alguma dúvida que seja importante, comente sobre algo que está acontecendo pelo mundo ou na sua diocese ou arquidiocese, para que o Dom Odilo possa comentar e falar com você. igrejapresente@rs21.com.br. O senhor fala do passado, mas o programa é Igreja Presente, mas a história da Arquidiocese de São Paulo, e digo até mais, a história da Igreja de São Paulo começa até na época, nós vamos dizer assim, do Beato, do Padre Anchieta, de toda aquela peregrinação dele e do início da Vila de São Paulo, da nossa história como cidade de São Paulo, né, Dom Odilo? É verdade, São Paulo foi fundada como vila, né, portanto reconhecida já como núcleo urbano, embora muito pequeno ainda, em 1554. Mas antes disso já havia aqui um aglomerado, um pequeno aglomerado, uma vila, afinal uma aldeia, e para aqui chegaram os missionários e iniciaram um trabalho também em presença da igreja. Portanto, já em meados do século XVI, a igreja estava presente em São Paulo, no que é hoje São Paulo. Inclusive, no centro antigo da cidade de São Paulo, temos a memória do início de São Paulo, ali nas imediações da Catedral Metropolitana, no chamado Pátio do Colégio. Sim. O Pátio do Colégio é o lugar onde esteve a sede da missão dos padres jesuítas no século XVI, Padre Nóbrega, Padre Anchieta e outros companheiros, que ali tinha sua sede, uma igrejinha, uma capelinha muito pequena, uma escolinha onde acolhiam os meninos, os indígenas, para a alfabetização, a catequese, e aí é o núcleo inicial da cidade de São Paulo, hoje essa metrópole imensa. Nós imaginamos a infinidade de documentos, de registros. Nós temos aqui um livro nesse arquivo metropolitano, datado de 1632, se eu não me engano, onde nós vemos assim registros das pessoas que se casavam, que eram batizadas. Esses livros que estão aqui atrás, Dom Odilo, são livros antiquíssimos, de 1945, de outras datas que mostram os batizados dos nossos cidadãos, dos nossos cristãos da Arquidiocese de São Paulo. Mas até nós temos livros também que falam do tempo da escravidão, né? da Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. A gente vê que a história da igreja, antes até de ela se tornar diocese ou arquidiocese, ela já era documentada e marcada e importante, porque nós sabemos quem são os cidadãos da época e que se fizeram presentes na vida e na história da igreja, não é, Dom Odilo? É verdade. O Arquivo Metropolitano ele foi criado pelo primeiro arcebispo de São Paulo, quando a Diocese de São Paulo foi levada em arquidiocese. Isso aconteceu em 1908 e o primeiro arcebispo foi Dom Duarte Leopoldo Silva. Ele criou o Arquivo Metropolitano, agora já faz quase um século, e por isso o arquivo leva também o nome dele, Dom Duarte Leopoldo Silva. E aí, então, começaram a ser recolhidos os documentos interessantes, importantes para a vida, para a história da igreja, documentos que estavam esparsos em muitos lugares, muitos já tinham sido perdidos, etc. Mas, por isso, esse arquivo metropolitano tem muitos registros de batizados, de casamentos, de atos, né,
da Diocese de São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo. Por outro lado, documentos produzidos pelas pessoas que estavam à frente da Diocese, da Arquidiocese de São Paulo, como são seus bispos, seus arcebispos, e, enfim, também muitos outros documentos de interesse geral, como plantas da igreja, livros-tombo de paróquia, de instituições, de organizações da igreja, que, enfim, retratam, né, a história da igreja aqui desde 1650, mais ou menos. É de 1650 em diante que nós temos documentos aqui no Arquivo Metropolitano. Naquela época, 1650, São Paulo ainda não era diocese, né? Tornou-se diocese só no século XVIII, 1750 e alguma coisa. Portanto, quando ainda a aldeia, a vila, a cidadezinha de São Paulo pertencia à Diocese de Salvador, depois pertenceu à Diocese do Rio de Janeiro. Desde então foram sendo coletados os documentos que estavam esparsos nas paróquias de toda a região, desde todo o estado de São Paulo, parte do estado do Paraná, sul de Minas, tudo isso fazia parte da região da igreja servida por São Paulo. É interessante, até o sul de Minas entra nessa história, né? Porque fazia parte da igreja de São Paulo. Mas eu vejo aqui, Dom Ardilo, até a preocupação das pessoas de hoje em dia do nossa Arquidiocese de São Paulo, que procuram um arquivo aqui da Cúria para até descobrir aonde foram batizadas, quem eram os padrinhos, em qual foi a paróquia. Esse trabalho, por mais que seja, vamos dizer, esquecido, ao mesmo tempo ele é muito procurado para que as pessoas saibam um pouco da própria história delas, como católicas, como pessoas que foram batizadas, mas que muitas vezes se perdem da família e não sabem o que aconteceu com elas. E aqui tudo é encontrado, tudo é documentado, né, Dom Ardilo? Isso não acontece só aqui, acontece em outras partes do mundo também, porque até o século XIX e início do século XX não existiam cartórios, não existiam registros civis de documentos, e o único lugar de registro de documentos, finalmente, era a própria igreja, as paróquias, as sedes das dioceses, os conventos, os mosteiros. E por isso, muitos dados sobre as cidades, sobre a vida das famílias, das pessoas, eles são encontráveis unicamente nos registros das paróquias, das igrejas, que documentava, recolhia nos livros de batizados, livro-tomo das paróquias, livros de casamentos, muitos dados que acabam interessando hoje para estudar a história, mas, é claro, hoje também, em nossas paróquias, como acontece em todas as dioceses, os batizados e casamentos são anotados em livros próprios, isso está previsto, e uma vez completado o livro de batizados, o livro é recolhido no arquivo, de modo que o Arquivo Metropolitano é também um lugar de pesquisa para dados bastante recentes que interessam as pessoas ainda vivas. Sabe o que as pessoas perguntam também, Dona Ardilo? Porque nós vemos esses livros aqui bem antigos, né, que marcam a história, a vida das pessoas, mas quem está lá em casa também sabe que o computador hoje vem trazendo uma outra pergunta. Onde ficam esses registros? Como vai ser a história da igreja e a nossa história através do computador? Como ficam? Porque os livros vão acabar, não sei se eles vão acabar deixando de existir, Dom Ardilo, porque tudo vai ser registrado em pendrive, em disquete. Como é que o senhor vê a união da internet com esses documentos históricos? Porque nós temos aqui documentos e livros escritos no pergaminho, não é? Tudo muda, tudo se renova, tudo se faz novo, né, Dom Ardilo? Nós não temos aqui nada escrito em tijolinhos, né? Os arquivos mais antigos recolheram o material escrito não só em pergaminhos, né, ou em papiros, mas também em tijolinhos. Sim. Né? As civilizações mais antigas não escreviam em papel, nem em pergaminho, nem em papiro, escreviam em tijolinhos, mesmo cozidos no barro. Pois bem, ou na pedra. Sim. E esses são os arquivos históricos mais preciosos, né? Registros históricos pré-históricos, poderíamos dizer, quase pré-históricos. Bem, o futuro da arquivística, eu acho que não é que fique comprometido, porque nós ainda estamos querendo saber
e a técnica hoje ainda não sabe responder como conservar para daqui a 500 anos o material eletrônico que hoje nós usamos. Nós sabemos como conservar pergaminho, papiro, papel, e isto mantemos. Agora, se um arquivo eletrônico que depende de carga magnética ou depende de carga elétrica, Sim. isso vai ser preservado para daqui a 50, 100, 500 anos? Por isso, eu não acredito que o arquivo em papel seja esquecido, seja colocado de lado. Existem hoje, com a eletrônica, com a informática, evidentemente, novas formas de arquivo, mas para efeitos de conservação para o futuro, estes arquivos não são ainda confiáveis. Ainda não garante a preservação de uma destruição muito simples. Se entrou um vírus no computador, acabou com o seu arquivo, né? Hoje se conservam os arquivos na nuvem, uma nova forma, né, de conservação dos arquivos, chamados, né, arquivos na nuvem. Você não precisa mais nem ter o pendrive ou então o disco rígido para conservar localmente. Você adquire um arquivo, naturalmente num satélite que está lá muito acima de nossas cabeças, e lá você conserva os seus dados no satélite. Bem, mas esse satélite vai existir por 1000 anos? Ele vai responder aos dados por 1000 anos para você tirar da nuvem os seus dados? São essas questões. Portanto, não vejo que, por enquanto, os arquivos físicos dos dados possam ser substituídos por arquivos eletrônicos. Mas, na verdade, o importante é que nós temos uma história toda antiga da nossa igreja, que ainda não era diocese, que ainda não era arquidiocese, mas que estão aqui de maneira histórica, guardados, preservados e importantes para a nossa Igreja Católica, porque nós sabemos não só de Dom Duarte, mas também das pessoas, daquelas pessoas comuns que viviam dentro da igreja e que foram batizadas, que foram casadas e que pertencem à vida da nossa Igreja Católica. Né, Dom Odilo? Eu queria uma palavra final do senhor sobre esse assunto de hoje e a bênção para todo o nosso povo da Arquidiocese de São Paulo e para todo o nosso Brasil. Bem, talvez nós estamos tratando de um assunto bastante técnico, Sim. Que talvez o nosso povo quase não compreenda por que estejamos falando de arquivo, de preservar documentos, mas é importante para todos e até mesmo para as pessoas simples. A gente pergunta, será que é importante você conservar a certidão de nascimento do seu filho ou guardar direitinho para que não se perca? É importante você guardar, né, uma escritura do seu terreno, da sua casa, do seu lote, da sua roça, ou do seu apartamento, ou do seu carro. Claro que é importante preservar para não se perder. Pois é, os documentos devem ser conservados, porque são importantes para nós. Mas existem documentos que não são, assim, documentos imediatamente úteis, como é o documento de uma escritura, de uma certidão, mas são documentos úteis para a preservação da memória. Documentos que contam a história, que contam os fatos, que relatam. Porque se ninguém conta, ninguém põe por escrito, se ninguém guarda documentos, se ninguém guarda, por exemplo, um jornal, uma revista, ou um livro sobre fatos, esses fatos são esquecidos. Esses acontecimentos são esquecidos, ou então passam para a fantasia e cada um acrescenta mais um ponto e chega o momento e ninguém mais sabe o que de fato aconteceu. Por isso, também para o povo simples, né, é importante a gente zelar pelos documentos. Agora, para a igreja, para as organizações da sociedade, para a cultura em geral, é muito importante preservar a memória, porque preservando a memória, a gente não só preserva uma bagagem do passado, mas a gente conhece melhor a própria história, sabemos de onde viemos, quem somos, o que já aconteceu antes de nós, e o passado ensina o presente. Se a gente conhece o passado, a gente dá passos mais seguros no presente para não errar, talvez até mesmo para não errar como no passado erraram. Por isso é importante ter a preservação dos documentos, dos arquivos, da memória, para poder acertar no presente e construir melhor o futuro. Fique com Deus e que Deus conserve bem a sua memória para contá-la também aos seus filhos, aos seus netos, uma história bonita de sua vida. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.